Boa noite a todos e a todas que nos acompanham neste momento e a todos que possivelmente nos assistirão posteriormente. Eu sou Fidelcina Souza, Fidel. Atualmente estou na coordenação pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Retirolândia. Irei mediar a conversa de hoje. A Prefeitura Municipal de Retirolândia, através da Secretaria Municipal de Educação, realiza a Jornada Pedagógica 2021. Essa jornada tem uma dinâmica diferenciada, como vocês sabem. Por conta da pandemia, ela está sendo toda virtual. A nossa jornada começou ontem com a seguinte programação. Tivemos a palestra de abertura, a palestra magna, com o professor Dr. Luiz Vicente, que falou sobre a temática que a gente discute esse ano, que é o repensar, o replanejar, o reinventar, porque se temos novos contextos de ensino, precisamos pensar em novas aprendizagens. Hoje, a gente retoma essa jornada. Durante o dia, a gente teve a formação pelo Google Forms, com os professores que foram divididos em 4 grupos, que participaram da formação durante o dia, e participarão amanhã também, dando continuidade. E à noite, a gente tem as palestras. Hoje, teremos a segunda palestra, e amanhã, a terceira palestra. E na sexta-feira, teremos o planejamento das escolas. Não serão nas escolas, porque como não pode haver aglomeração, o planejamento precisa ser virtual, porque a gente precisa pensar primeiro na vida, preservar as vidas. Não é o ideal, mas é o necessário para esse momento. Na noite de hoje, conversaremos sobre a temática acolhimento emocional, um tema muito pertinente para esse momento. Ou seja, a gente vai pensar no acolhimento emocional, como planejar, como cuidar e como acolher e nos acolher, como nos preparar e como preparar para a volta das aulas remotas a partir do dia 15. Essa palestra será proferida por Renilma Rios, que é psicóloga. Bem-vinda, Renilma, boa noite. Boa noite a todos e a todas. É um prazer fazer parte, dessa jornada em um momento tão importante da nossa história, para falar de um tema tão pertinente, nessas voltas às aulas. Muito obrigada por ter aceitado o convite nessa noite. E a gente começa com uma frase de Melim, que está na música dele, Meu Abrigo. Desejo a você, desejo a vocês o que há de melhor. A minha companhia, a companhia dos amigos que a gente tem, de um dos outros, para que a gente não se sinta só. E para falarmos de acolhimento emocional, comecemos com uma reflexão. A base de qualquer ensino-aprendizagem é o acesso. Era o que dizia o pedagogo Paulo Freire. Ele escreveu essa frase há muito tempo. Eu creio que ele não poderia imaginar, ninguém poderia imaginar, que anos depois seria tão adequada a um contexto que revirou o mundo de cabeça para baixo, essa pandemia que nos assola. Então, a base de qualquer ensino, aprendizagem, é o acesso. E como ter esse acesso? O maior desafio para quem trabalha na educação hoje é a questão do acolhimento, a responsividade das próprias emoções. Como a gente acolhe uma escuta qualificada? Como é que se constrói um ambiente acolhedor no momento que está todo mundo precisando desse acolhimento? São novos desafios que essa pandemia destacou. Como lidamos com a emoção, com as nossas próprias emoções e com as emoções dos outros? Como é que a gente cria uma ponte de diálogo, de empatia? Como é que a gente pode se sentir seguro se todo mundo está com medo? É nesse momento que se faz necessário trabalhar em conjunto, que todos se unam, porque quando se trabalha em conjunto, você tem uma estrutura emocional mais fortalecida. Mas como fortalecer esse acolhimento desses alunos, dos professores e dos pais, sendo que a gente vai precisar fazer isso remotamente? A gente acredita que não há uma receita pronta, não há uma solução mágica, mas é preciso minimizar esse impacto emocional, tanto nos alunos como nos profissionais de educação, e manter uma comunicação aberta, frequente, com pais,
com responsáveis, fortalecer a relação com a família e escola e usar a tecnologia como aliada contínua. E a gente pensa por outro lado, e quem não tem acesso às tecnologias digitais? A gente vai conversando, buscando estratégias para lidar com essas e outras questões que têm nos inquietado. A nossa expositora dessa noite, Renilma, ela é psicóloga graduada pela FTC, Faculdade de Tecnologia e Ciência, pós-graduada em Saúde Mental Coletiva na Faculdade Rui Barbosa, a BEP, Academia Baiana de Ensino, Pesquisa e Extensão, pós-graduada em Neuropsicologia pela Capacitar, pós-graduada em Psicologia Social pela FAVENE, atualmente secretária de Assistência Social, e ela vem conversar conosco nessa noite e certamente não trará respostas prontas para as nossas inquietações. Se você tivesse uma solução mágica, seria muito bom. Mas certamente nos ajudará a pensar e a fazer outras perguntas, porque tinha uma propaganda que dizia o seguinte, um comercial de um canal da Futura há muito tempo que dizia que não são as respostas que movem o mundo, mas que são as perguntas. Então, quando a gente pergunta, a gente consegue, talvez, encontrar as respostas. Obrigada, Renilma, pelo aceite para conversar conosco, mesmo tendo uma agenda cheia nesse período, nesse momento tão peculiar. E a Secretaria de Educação, através do nosso secretário, Eliacides Magalhães Júnior, ele agradece a você pela disponibilidade. E eu vou me juntar à plateia virtual para acompanhá-la. E, a partir desse momento, esse palco virtual ele é todo seu. Bem-vinda. Obrigada, Fidel. É um prazer mesmo fazer parte da jornada. Me senti muito lisonjeada pelo convite. Estamos vivendo tempos difíceis, problemas complexos e imprevisíveis. Achamos que seria apenas algumas semanas e já se passaram um ano de pandemia. Não temos uma referência anterior que possa nos ajudar. Há divergência sobre o que fazer, há insegurança em quais escolhas são melhor, né? Tudo isso tem gerado muitas consequências. Aumento da vulnerabilidade social, aumento das desigualdades, da violência doméstica, de abusos, problema nas relações e conflitos, né, familiares. As famílias vivem luto sem poder se despedir, deixamos de viver em rede de apoio. E por isso, né, tudo isso tem gerado um sofrimento emocional muito grande. Por isso, o papel da escola é extremamente importante em um momento de tantos desafios. Pesquisas recentes têm apontado o aumento de casos de ansiedade e depressão em níveis altos, mais que dobraram nos últimos tempos. As mulheres foram as que mais foram afetadas, possivelmente, né, as que trabalham em casa e estão muito sobrecarregadas com tanto trabalho, que é invisível e às vezes pouco valorizado. Os efeitos psicológicos são devastadores, afetam a família como um todo. Crianças e adolescentes estão mal-humorados, cheios de tédios, extremamente irritados, com uma ansiedade manifestada de várias formas, inclusive aumentou muito a autolesão. Os mais pequenos têm sofrido muito também com angústia, com ansiedade, e já tem se mostrado que há atraso no desenvolvimento das crianças menores, principalmente no que se refere às habilidades sociais. Ou seja, ocorreram muitas mudanças, e ocorreram também mudanças para o educador, que precisou se dedicar um tempo muito maior para as escolas. A grande maioria não tinha habilidade tecnológica, tiveram que aprender a todo custo, a trocar pneu, né, com o carro andando, como se diz. E diante desse contexto, né, estão sobrecarregados, estão preocupados, estão cheios de autocobranças. E aí vem um questionamento, né? O que podemos fazer para preparar para o acolhimento emocional, já que nem nós mesmos, educadores, né, estamos preparados, como você mesmo falou no início, Fidel. Eu vou pedir para a Gideone, né, passar os slides e me ajudar.
Pode passar. Então, sofremos um grande impacto, né, em todas as dimensões, na nossa saúde, na educação, na economia. Como eu fiz nesse breve relato aí inicial, há um caos instalado em toda a nossa sociedade. Pode passar. E aí, como podemos nos preparar para o acolhimento emocional e lidar com nossas próprias emoções nessa retomada das aulas remotas? Pode passar. E aí, a primeira coisa é olhar para si mesmo. Penso que é bem difícil a gente iniciar algo novo sem olhar para os nossos espaços vazios. Ficarmos virando e trocando calendário sem perceber nossas necessidades, nossas feridas, sem olhar para a nossa trajetória, sem olhar para aquilo que faz sentido para a gente, é um perigo, né? Se faz extremamente necessário olhar para nós. E agora, eu quero te convidar a parar um pouco, a desacelerar, a refletir. E eu queria te perguntar agora, cite para mim, ou não há possibilidade de citar, né? Mas quero perguntar para você aí, quem são as pessoas mais importantes para você? Cite 5 pessoas, liste 5 pessoas agora na sua memória, que são extremamente importantes para você. Você se incluiu dentro dessa lista? Você está nessa lista de 5 pessoas mais importantes? Até que ponto estamos privilegiando a segunda pessoa, outras relações, e estamos esquecendo de nós mesmos? Pode passar? Se ainda não desenvolvemos nenhuma ferramenta para cuidar de gente, como é que a gente pode cuidar do outro, sendo que a gente não está bem? Como olhar para o outro de uma forma saudável, se não temos, às vezes, uma relação saudável com a gente mesmo? Como cuidar do outro, se eu não consigo fazer isso comigo? Se eu não me coloco como prioridade dentro desse cuidado? É como se a gente estivesse colocando os carros na frente dos bois. Se você não está legal, se você vive se comparando, se você vive nessa época da pandemia, né, se achando uma péssima profissional, porque você não consegue avançar, porque você não consegue sair, né, para as novas transformações, possivelmente você não terá competências para cuidar do outro de forma saudável. Todas as relações que eu for vivenciar depende da relação que eu estabeleço com a minha primeira pessoa, que sou eu, né? A primeira pessoa sou eu. E, assim, se eu não olhar para mim, se eu não estiver bem comigo, as relações que eu for construindo na minha vida, ela não vai ser ideal. A gente precisa se conhecer melhor, a gente precisa se cuidar, a gente precisa parar para se escutar. E aí, pode passar? Como você? Pode passar? Pode ir passando, Gil. Como você estar de autocuidado? Você investe tempo, recursos para cuidar do seu próprio bem-estar? Da sua saúde física? Dos seus aspectos emocionais? Você tem se alimentado bem? Você tem praticado atividade física durante esse período da pandemia? Você tem olhado para as suas emoções, se percebido se você tem estado, né, com humor considerável, se muda de humor com frequência? Como é que você está lidando com tudo isso? O quanto a sua saúde física e emocional tem sido prioridade na sua vida? E aí eu queria que vocês ponderassem esses fatores e tentassem pontuar, assim, numa escala de 0 a 10. O quanto eu cuido de mim? O quanto que eu olho para esses aspectos da minha vida?
Agora eu quero te convidar a fazer um exercício comigo. Respire profundamente. Respire pelo nariz e expire de maneira bem devagar pela boca. Peço que coloque a música agora nesse momento. Respire, inspire. Expire de maneira bem devagar pela sua boca. Inspire pelo nariz e respire lentamente. Imagine agora que o seu abdômen é um balão e que você vai encher o seu abdômen de ar. Então, puxe bem o ar pelo seu nariz, sinta o ar entrando e solte lentamente pela sua boca. Se possível, feche os seus olhos agora. Preste atenção apenas ao ar que entra e sai. Se permita a desacelerar um pouco e tente se conectar com você mesmo. Tente sair dos estímulos externos e tente sentir os sinais do seu corpo. Como você está se sentindo? Respire e expire. Você sente dor? Existe algum incômodo no seu corpo, alguma tensão? Se existir, respire e tente levar oxigênio para essas áreas que mais necessitam. Respire. Agora tente se conectar um pouco mais consigo. Tente conectar as suas emoções. Como você está se sentindo agora? Está bem? Não está? Há algo que lhe incomoda? Conecte a você mesmo. A pessoa mais importante que precisa existir é você. Tente agora, com os olhos fechados, dar um carinho a si mesma. Toque seu rosto bem de leve. Sinta o toque, o quanto que você precisa deste acolhimento. Você também pode se abraçar, se tocar com todo carinho. Dê um abraço bem forte em si mesmo. E se reconheça digna de todo amor. Você merece amar-se. E assim você será amado, amada. Respire. Encha bem o pulmão. Conte até 3 e solte pela boca devagarinho. E vá se percebendo. Respire. Inspirando pelo nariz. Segura bem o ar. Conta até 3 e solta pela boca. Agora respire. E lentamente
Volte ao aqui e ao agora para continuarmos. É importante a gente se perceber, a gente se escutar. Pode colocar o slide, Gil. É importante a gente cuidar de si. Porque cuidando de si, a gente terá competências, habilidades para cuidar do outro. Pode passar. Só quem se cuida consegue cuidar do outro. Só quem reconhece as próprias emoções é que consegue reconhecer as emoções do outro. Só quem conhece a sua dor reconhece a dor do outro. Só o indivíduo que se perdoa é capaz de perdoar. Se perdoar por não ser perfeito, por ter suas limitações. Só quem ama a si mesmo tem a capacidade de amar. E assim, me amando, eu posso ajudar o outro a crescer. Eu posso olhar para o meu aluno e conseguir visualizar as suas necessidades. Pode passar. E aí eu queria perguntar agora para você, o que você fez por você nesse período de isolamento social? Você cuidou de você? Se você não cuidou, você muito provavelmente não está criando espaço de relações potente. Você não vai conseguir favorecer uma aprendizagem significativa ao seu aluno se você não fazer algo por você. Toda relação nasce da relação que a gente tem com a gente mesmo. E às vezes a gente tem que se permitir a fazer coisas simples, mas que são significativas para a gente. A gente tem que aprender a nos proporcionar o melhor, porque quando eu me proporciono o melhor, eu estou bem, eu sinto bem-estar. E esse bem-estar é transmitido para o outro. E às vezes coisas simples fazem muito sentido no dia a dia. Como às vezes você comer a sua comida favorita, ouvir uma música e simplesmente conectar a essa música, ver o pôr do sol. Aquilo que faz sentido para você. É preciso tirar esse tempo. O tempo para o cuidar-se. Pode passar. E aí, cuidar de si exige, né, exige autoconhecimento. Se você trata de você, se você olha para si, você consegue descobrir seus gostos, seus planos, suas qualidades, suas limitações. Você descobre as suas crenças, o que lhe faz bem. Então, é preciso autoconhecimento. O professor é humano. Tem medos, angústias, inseguranças. E tem suas necessidades e dificuldades também. E eu acredito que, assim, para muitos, esse foi o momento que talvez pela primeira vez muitos perceberam o que é ter sentimentos. Porque entraram em contato de fato com as suas emoções. Viviam como se fosse num piloto automático, no corre-corre do dia a dia, sem refletir como se sentia em determinados comportamentos. E aí, quando se deparou, né, com a necessidade de se isolar, de permanecer em casa, foi quando às vezes desacelerou e começou a perceber que alguns sentimentos começaram a ficar muito mais fortes e a sentir de verdade. E é por isso que muitas pessoas não conseguem permanecer isolados, não conseguem seguir as normas, porque o autoconhecimento ele também pode ser muito doloroso. Se eu não faço isso sempre e eu já acesso as minhas emoções no momento de crise, nem sempre eu dou conta, então é melhor fugir. Então a gente precisa usar, né, sempre essa habilidade de nos conhecermos. E aí é preciso também desenvolver a autopercepção, que é o momento de aprender a escutar as nossas emoções,
de saber o que te deixa irritado, o que te deixa infeliz. Quais são os sentimentos de menos-valia que existe dentro de você? O que te deixa chateado? O que te deixa chateado? Às vezes é o que acontece lá fora ou o que acontece aí dentro de você. Muitas vezes a gente sente tanta raiva do aluno, e não é pelo que o aluno fez. Às vezes é porque a gente olha para as nossas limitações, a gente sabe que poderia agir diferente, a gente não consegue. E aí a gente sente o sentimento de incapacidade, de insuficiência, e essa raiva não é, para o aluno, às vezes é para com a gente mesmo. A autopercepção é fazer autoescuta no meu corpo. É como o meu corpo está respondendo a essa situação que eu estou vivendo agora. Se eu estou ansioso, se eu estou me alimentando bem, se eu estou dormindo, se interferiu de alguma forma na minha rotina, o que eu estou passando agora na pandemia, se ocorreu algum impacto. E assim, se eu estiver numa frequência desproporcional, é preciso, às vezes, ir para uma ilha de pausas. Eu preciso promover autoescuta no sentido de, peraí, se eu estou ouvindo muitas informações, isso está me deixando mal, eu preciso reduzir ou não, optar por não ficar ouvindo tantas notícias ruins. Às vezes é preciso parar e se permitir a fazer algo de bom. Às vezes uma leitura, ouvir uma música, fazer, até montar quebra-cabeça, brincar ali com o seu filho, com a pessoa que esteja próxima em convivência, porque tudo isso vai ser um alívio para o estresse. E aí é preciso desenvolver o autoacolhimento, julgar-se menos, entender que não temos que dar conta de tudo, ser menos perfeccionista. É muito normal, gente, de vez em quando a gente surtar, principalmente quando em momentos de crise. Então não se cobre tanto, não se cobre para estar sempre zen, porque senão vai desenvolver a loucura de não surtar. E a mesma coisa da gente estar dizendo que ser feliz é nunca chorar, porque não existe isso. Então, precisamos aprender a deixar as emoções vir. Eu preciso dizer não consegui hoje, eu preciso dizer eu estou cansada. Aproveitar isso, às vezes, e até falar com os próprios alunos. Olha, ontem não deu. Mostrar para os alunos que esse sentir é um sentimento que é coletivo, às vezes. Que eu também tenho limitações, que eu também, às vezes, não consigo regular muito bem as minhas emoções. É mostrar o lado humano, para assim, desta forma, também acolher esse aluno e fazer com que ele também passe por esse processo de cuidado de si. Então, é aceitar, a nossa humanidade, de que nem sempre a gente conseguimos. E aí, a gente precisa, a partir disso, a partir do autoconhecimento, da autopercepção, do autoacolhimento, regular as nossas emoções. Um ser humano mais maduro é aquele que, ao se escutar, se compara cada vez menos, se regula pelo que sente, pelo que lhe faz bem, aprende a escutar e não vai dormir com raiva sem conversar com a sua raiva, com o sentimento de baixa autoestima sem dialogar com esse sentimento. Porque o ser humano é sentir essas emoções. A gente já vem com essas emoções de fábrica. E assim, a tecnologia vem mudando, o mundo. E mais do que nunca, a gente precisa estar conectado com nós mesmos. E com os outros, nas nossas relações. Precisamos viver o que a gente chama, de locus internos de controle. Os eventos acontecem, mas eu preciso estar no meu locus interno de controle. E eu só vou conseguir se eu estiver conectado comigo e eu estiver vivenciando esses processos que eu citei anteriormente. Não é que as situações não vão me abalar, Às vezes a gente trepida, às vezes a gente balança, mas não deixar, o balanço nos levar ao chão. Ou se levar ao chão, a gente tem a capacidade de levantar de novo e de se reerguer. Nós, professores, gestores, precisamos também desses espaços dentro da escola para poder falar de si, para poder expressar as dificuldades, as vulnerabilidades. E não ter receio, às vezes, de dizer para o colega que está doendo, que está difícil lidar, que vocês estão exaustos. A gente tem que acreditar que a nossa equipe vai validar nossos sentimentos e que vamos ser cuidado, acolhido por ter expressado. E assim, gente, só podemos cuidar daquilo que a gente conhece.
E se a gente não informa como a gente se sente, não há cuidado. Porque muitas vezes o outro não vai conseguir perceber. Imagine se muita gente não consegue perceber as suas próprias emoções, como se sente naquele momento, como é que vai conseguir perceber como o outro está sentindo. Então, assim, cuide de você. Cuide de você, professor. Você é um sucesso por transformar a vida. Você precisa também aprender a pedir ajuda, a pedir socorro, porque a gente não é super-herói. E você precisa ser acolhido, desabafar com alguém. Nem sempre o outro precisa falar alguma coisa. Às vezes a gente só precisa ser escutado. A gente só precisa ter aquele sentimento validado. E aí, é preciso parar para ter consciência do aqui e do agora. Pode passar, Gil. E aqui eu trago, né, que para a gente ter consciência do aqui e agora, é preciso planejamento e orientação, principalmente sobre os nossos pensamentos. Quais são os pensamentos que surgem na minha cabeça? A gente não tem como evitar que os pensamentos cheguem. Os pensamentos, hora ou outra, eles vão chegar. E quando eles chegam, ele ativa as emoções. Só que quando ele chega, eu tenho o poder de escolher, de autorregular esses pensamentos, de dar respostas positivas, de barrar, né? E aí a gente precisa ter uma organização do que a gente pensa, porque os pensamentos, eles ativam as emoções. Então, se eu penso, eu não consigo dar conta da nova tecnologia, eu me sinto com autoestima super baixa, eu não sirvo para nada, eu não sirvo para ser professor. Se eu vou alimentando esses pensamentos, as emoções, elas começam a surgir de forma desagradável. Vai vir a tristeza, vai vir a insegurança, né? E aí as emoções, os pensamentos, elas ativam as emoções, e as emoções produzem um comportamento. E o comportamento reforça os pensamentos. Então, é importante a gente saber disso, porque a gente precisa fazer com que as nossas crianças, com que os nossos alunos, eles externalizem os seus pensamentos. Externalizem o que se passa, às vezes, na sua mente. Para, a partir disso, a gente aprender a regular essas emoções, a administrar os pensamentos, né, para regular as emoções e, assim, produzir comportamentos mais agradáveis ou mais adequados. Então, na nutrição, é o que a gente come. Na psicologia, é o que a gente pensa. O que a gente pensa interfere no que a gente sente. E interfere no nosso comportamento. Os pensamentos disfuncionais, eles provocam, né, um desequilíbrio. E, assim, o que eu estou sentindo, ou o que está acontecendo, que não está legal, a maioria dos nossos pensamentos são automáticos. Eles vêm. É como se fosse assim... Deixa eu dar um exemplo. A gente às vezes faz uma festa, aí de repente aparece alguém ali, né, intruso na festa. E aí você diz, olha, é algo bem íntimo, é só para a família. Aí a pessoa entra, vai entrando devagarinho, quando você vê, já está ali na sala, no meio dos seus convidados. É a mesma coisa do pensamento automático. Ele entra. E aí quando você percebe, você tenta, né, de alguma forma tirá-lo dali, ou ele chega e fica a depender da sua escolha. Então, a gente precisa administrar os nossos pensamentos. Pode passar, Gil? E aí, agora é preciso olhar para si como profissional. Qual a sua satisfação hoje com o seu próprio crescimento profissional? Quais sentimentos você precisa se desapegar, precisa cultivar para se tornar um profissional cada vez, né, mais qualificado? Como tem sido esse tempo, né, de pandemia? Quais são as mudanças e desafios que vocês têm, né, enfrentado? Você alcança os seus alunos da forma que você deseja? E é importante fazer esses questionamentos para que assim possamos reinventar-se. Precisamos desmistificar, né, o mito do herói para a gente se reinventar. É preciso ter calma nesse momento. Calma, porque nem sempre a gente vai saber de tudo, nem sempre a gente vai conduzir a tecnologia da forma que a gente gostaria, dominar as luzes, os slides.
Tudo isso vai aprendendo, vai acontecendo através do processo de aprendizagem. A gente não aprendeu as coisas da noite para o dia. Para a gente aprender a falar, os nossos pais, as pessoas que estavam próximas, repetiram diversas vezes cada palavrinha, cada sílaba, para a gente ir construindo a nossa linguagem. Então, às vezes, é preciso parar. Às vezes é preciso parar e dar uma ré, né? Ré significa ter paciência, porque a gente não dá uma ré como a gente anda para frente. A gente dá com um pouco mais de cautela, mas a gente vai fazendo, a gente vai experimentando. E assim, estamos tentando, né, nos adaptar a esse momento. E assim, para muita gente, há muito sentimento de que eu não consigo. E assim, você não consegue ainda. Não fique, eu não consigo, eu não vou fazer. Tudo acontece através da repetição. Tente hoje, amanhã de novo, e de novo. Quando você vê, você já vai começar a desenvolver e a dominar aquela habilidade, porque as habilidades se constroem desta forma. Pode passar. Pode passar. Como você está encarando o contexto atual? Você está encarando o contexto atual como uma mudança ou como um processo de transformação? A diferença é que a mudança é simplesmente o esforço que eu faço para manter as condições que estavam impostas. São processos que eu mantenho do mesmo jeito, o mesmo jeito de fazer. Não envolve tanta entrega. Eu não movimento para resolver o problema, mas eu me movimento apenas para resolver o problema da mesma forma. É como se eu chegasse e pegasse meus móveis ou os livros e mudasse de lugar. Isso é mudança. Mudar de um espaço para outro. É eu fazer aquilo, manter do mesmo jeito que eu sempre fazia. E a transformação é ter um jeito novo de fazer. É transformar. Você precisa se entregar a uma nova metodologia, ainda não experimentada, né? É o que a gente está vivendo agora, precisando nos entregar às aulas EAD e ser criativos. Isso é transformação. Mas só que se eu encarar sempre como um processo de mudança, eu vou sofrer, porque a escola que existia não existe mais. E eu sinto muito dizer, porque até quando a gente voltar para o presencial, as escolas não vão ser as mesmas. As pessoas não serão as mesmas. As pessoas serão diferentes, virão diferente. E se a gente não encarar isso como uma transformação, a gente não terá sucesso. Porque o que está acontecendo agora não é só mudança. O que acontece agora é uma transformação. A gente precisa olhar para nós, enquanto professores, e criar novas formas de fazer, novas metodologias. E para isso, gente, precisamos planejar. Pode passar, Gil. Planejar. O segredo, já dizia Mário Quintana, né? O segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. E aí eu te pergunto, como é que está o teu jardim interno? Né? Eu cuido da minha saúde mental, eu estou me amando, cuidando da minha energia para quando eu for, né, para minhas aulas, para estar bem para dar as minhas aulas. É agradável a sua companhia? Você já parou para assistir as suas próprias aulas, os próprios vídeos que vocês fazem? Vocês estão usando instrumentos para tocar o coração do aluno? Quando as aulas começam, os alunos gritam aê, sabe, com alegria, com felicidade, o professor chegou, ou o aluno grita quando termina, vibrando, porque a aula terminou. Quanto eu tenho sido capaz de mostrar a relevância da minha aula, né? O quanto eu tenho pedido feedback sobre as minhas aulas. Como eu posso melhorar as aulas para torná-las dinâmicas? E a criança, o aluno pode dizer isso, né? E assim, eu preciso de energia. Eu preciso estar conectada no presente para me dar o meu melhor. Se a gente observar, a criança é cheia de vontade, cheia de energia.
E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você deu um pulo, que você sorriu, que você colocou energia no seu presente para fazer acontecer? E aí, como é que eu posso provocar os meus alunos antes das aulas e deixá-lo ansioso para chegar o momento da minha aula, para estar ansioso para a construção da aprendizagem? E aí eu quero dizer para você que, assim, professor não dá aula, constrói experiências. E quais os motivos, né, você está dando para que o seu aluno abra a câmera e permaneça com a câmera aberta até o horário que termina a sua aula? Pode passar. E aí eu quero dizer que o cérebro, ele precisa de emoções para viver. A emoção, ela vem do latim, né, que significa mover, agir de dentro para fora. Segundo a neurociência, as nossas emoções e vivências são agregadas à nossa aprendizagem, pois a amígdala, né, que é responsável pelas nossas emoções, ela também atua de maneira ativa na nossa cognição, na nossa memória, na nossa atenção e raciocínio. Então, se as emoções, as emoções, elas são fontes de aprendizagem, pois podem afetar tanto positivamente quanto negativamente a forma, né, que estamos aprendendo. Quando são gerenciadoras de forma apropriada e sadia, as emoções, elas proporcionam aprendizagens benéficas e prazerosas. Quanto maior for o interesse e motivação por qualquer assunto, por qualquer tema, maior será a absorção e aquisição de conhecimento. Em contrapartida, quando gerenciada de forma bem desequilibrada, as emoções, elas geram respostas negativas, podendo desencadear problemas de ansiedade, de depressão, atrapalha o rendimento escolar, provocando falhas na concentração, a atenção, impedindo, inclusive, né, o desenvolvimento da própria aprendizagem. Se os alunos se sentem seguros e felizes, né, confiantes, terão reflexos positivos na sua vida escolar e futuramente na sua vida profissional. Infelizmente, ainda falar de emoções é considerado perda de tempo para muita gente. Mas precisamos desconstruir essa ideia. E a BNCC, ela deixa claro em seus novos parâmetros, né, educacionais, que se torna imprescindível o trabalho das habilidades socioemocionais para, né, gerar novas aprendizagens. Então, pode passar, Gil. Então, a gente precisa fazer uma aprendizagem pela experiência. Toda aprendizagem se inicia com uma experiência afetiva, já dizia Rubem Alves. Então, estamos vivendo a era de experiência não pelo preço. Os pais, né, os alunos esperam isso de nós. Alunos, eles têm que aprender através do amor, da motivação. Não funciona através de um decreto, o aluno tem que aprender. E sim por uma conquista diária. Então, quanto de energia, mais uma vez eu pergunto, eu estou colocando nas minhas aulas? Eu estou colocando para planejar, né, as minhas aulas para proporcionar novas experiências. Porque, assim, educador, ele transforma vidas. Mesmo que seja uma apenas. E aqui eu lembro do meu colega, né, Rossandro, que é um psicólogo, e ele diz assim que é preciso continuar semeando sementes. Não porque às vezes a gente acredita no solo, mas a gente acredita na semente. E quantas vezes percebemos o nosso poder de transformar vidas? Você que é professor, às vezes mesmo aqueles que a gente nem acreditava, nos surpreende. A semente, né, ficou no solo e depois de um tempo germinou e cresce. E você surpreende. Mas também tem aqueles que a gente dava tudo, que a gente achava que ia bem longe e que não chegou a lugar nenhum. Então, assim, é preciso continuar semeando a educação. Eu tenho certeza que algum aluno, mesmo depois de um tempo, chega e fala para você: olha, professor, hoje eu te entendo. Hoje eu entendo o que o senhor me falou. Porque o professor, ele transforma as vidas. E não é apenas uma vida, ele transforma várias vidas. E a gente precisa entender, né, que o sucesso é fazer diferença na vida do outro. É você tocar o outro. Tocar, às vezes, com um gesto, com um olhar, com uma palavra de atenção. Sucesso não é você ter mais do que o outro. Às vezes, a gente não sabe a importância do olhar, né, do perceber
ali naquela criança que algo vai errado, né? Às vezes, seu aluno está passando por uma dificuldade, você é luz na vida dessa pessoa, você traz esperança, você faz com que ele aposte para continuar vivendo, para continuar estudando e ser alguém melhor, porque ele não tem outros exemplos, outras experiências que façam ele sentir-se dessa forma. Então, pode passar. E aí eu digo, comece fazendo o que é necessário. Depois o que é impossível, e de repente você estará fazendo o impossível. São Francisco de Assis, né, que é o autor, né, dessa frase. A gente precisa ter iniciativa. A gente precisa começar, iniciar, dar o primeiro passo. Porque quando a gente começa, a gente inicia o processo. E o processo vai acontecendo à medida que a gente vai praticando, que a gente vai, né, criando habilidades e competências. Pode passar. Então, cuidar e acolher. Eu queria agora, né, mostrar para vocês essa folha de papel. Vamos imaginar que essa folha aqui é as nossas emoções, tá? Às vezes a gente fica triste, mas depois a gente fica alegre. A gente fica com raiva, mas depois a gente volta ao nosso estágio, né, de bem-estar. E assim, professor, nesse momento, há algo que você precisa entender no momento que for cuidar e acolher. Todos nós estamos vivendo situações estressantes, situações difíceis. Todos estamos lidando de alguma forma. Uns negam, outros têm raiva, né? Mas a gente não podemos minimizar o que está acontecendo. Não podemos lidar apenas focando nas dimensões curriculares, mas a gente precisa buscar lidar com as dores, com as dificuldades, promovendo, né, vamos dizer, a homeopática dose, né, de bem-estar. E aí, muitos não ficaram só, né, nessas emoções, foram e ficaram. E pelo período, né, que estamos já de pandemia, muitos ficaram e essas emoções foram cada vez mais, né, ficando intensas, de forma desregulada. E aí, as emoções, elas podem ter provocado transtornos no indivíduo, pode ter provocado ansiedade exacerbada, já patológica, depressão, toque. A gente não sabe, né, como os alunos vão voltar agora nessa volta às aulas. E aí, a gente precisa ter muita resiliência para olhar, né, dentro desse processo do trabalho dentro da resiliência. Olhar o que acontece, né, em cada alma. E aí, ser resiliente é a gente ajudar, né, a passar pelas dificuldades. E possivelmente os seus alunos vão voltar assim, né? Cada um, uns menos amassadinhos, outros mais amassados, mas cada um vai voltar diante dessa crise que estamos vivendo, possivelmente com algum problema emocional, com algum desconforto, com alguma situação que está difícil lidar. E aí é preciso olhar para os eventos e tentar responder da melhor forma. Porque após um evento de dor, eu posso me apagar. Mas depois que eu me apagar, eu também posso me ressurgir, eu posso me reinventar. Nós, seres humanos, sempre passamos por diversos desafios. E às vezes a gente até achava que a gente não dava conta, sabe, de lidar com esses desafios. Às vezes saímos de situações muito ferido, mas assim, ao final de cada desafio, a gente sempre sai mais forte. A gente sempre sai aprendendo uma nova lição. A nossa raça humana nos ensina isso. A gente aprende e temos a capacidade de usar, né, os nossos erros para potencializar o bem. E a escola terá cada vez mais esse papel preponderante para transformar o mundo através do acolhimento, para ressignificar as dores, as feridas e promover novas transformações. Pode passar.
E aí, a saúde física, gente, hoje depende do afastamento social. Já a saúde mental depende dos vínculos. E a gente precisa fortalecer esses vínculos. Aluno, educador, família. Se a gente não fortalece esses vínculos, lidar com essa situação de crise, lidar com esses problemas que afetam o nosso contexto social, será muito mais devastador do que a gente imagina. Porque o vínculo, o poder do amor, ele cura. O afeto, ele gera em nós reações agradáveis em nosso cérebro, que produz, né, vários neurotransmissores de bem-estar, de prazer, de força, de persistência, desenvolve, né, habilidades socioemocionais e nos faz, sim, superar a crise. Então, pode passar. É preciso um olhar atento, né, para enxergar além do que está sendo dito. E, assim, nesse momento, mais do que nunca, é preciso voltar para a escola com esse olhar atento. Porque muitas vezes o aluno está ali rindo, está ali contando piadas, mas ele traz dentro da sua bagagem, da sua história, muitas situações. Às vezes ele está pedindo socorro por dentro e sorrindo por fora. E a gente precisa ter essa habilidade para poder identificar. E às vezes no trabalho individual, no trabalho coletivo, a gente vai percebendo isso. Pode perceber? Pode passar? Então, surge, né, um novo mundo, uma nova escola. Novos líderes, né? Onde a gente tem que reviver e reaprender novos modos operantes de ser. E os principais desafios para esse novo tempo, com certeza, é desenvolver essas habilidades e competências. Olhar para novos indicadores, né? A Base Nacional Comum Curricular, ela traz novos parâmetros de educação integral, que envolve vários aspectos, o intelectual, físico, social, afetivo, emocional. E logo o papel da escola, nesse século XXI, é buscar construir essas competências socioemocionais. A gente precisa entender que agora não se faz tão importante, né, o aluno aprender, porque muitos falam assim, tá perdendo aula, um ano perdido. E não. A gente precisa entender que esse ano pode ser um ano muito mais rico de aprendizagem diante de tudo que a gente está vivendo. De aprendizagem, de construção de competências socioemocionais. Só que a gente precisa trabalhar isso. E a escola, ela é responsável também por trabalhar isso. Porque antes se delegava apenas, né? Isso, às vezes, até os pais, ou não se delegava a ninguém. Então, diante, né, desse novo mundo, dessa nova escola, é preciso ter intencionalidade e planejamento. É fundamental, né, para que isso efetivamente ocorra nas escolas. É preciso considerar agora o que é mais imediato, o que deve ser mantido em médio e longo prazo diante dessa situação. Tentar incorporar na cultura escolar esse processo, né, que não pode ser individual, mas tem que ser de maneira coletiva. Um novo mundo, às vezes, parece muito assustador, mas, ao mesmo tempo, ele é fascinante, ele é fantástico, e será, assim, plenamente compreendida pela nova geração. Talvez nós tenhamos uma dificuldade maior de compreender, né? Aprendemos a conhecer e aprendemos a fazer, mas a nova escola, ela percebe que conhecer e fazer não é mais suficiente para construir o projeto civilizatório. E construímos, né, tecnologias que vão se reproduzindo, construímos máquinas que hoje pensam, mas o mais importante agora não é esse fazer, é a construção de habilidades socioemocionais. É a capacidade de conviver com o outro, de amenizar os conflitos, de criar pontes, de conviver com o contraditório. Agora, mais do que nunca, é preciso conviver e aprender com os desafios da escola. É missão dessa nova escola na sociedade. Aprender que a pessoa, ensinar, né, habilidades onde a pessoa possa terminar com um namoro ali e não pensar em se matar, ou não achar que a rejeição é total em sua vida. Ensinar que ele é capaz de transformar o seu ambiente, que é capaz de se construir enquanto ser humano. E a escola ela precisa acolher, e não apenas, né, pensar nas colocações do conteúdo,
Isso também é um dos objetivos da escola. Mas não adianta eu ser um campeão de conhecimento e, por questões pueril da vida, eu não saber como reagir e me construir enquanto pessoa. Então, assim, a gente não pode subestimar a adaptação da criança. Ela é muito mais fácil se adaptar do que para nós. E, assim, ela não vai aprender as capitais do Brasil nesse ano, mas ela vai aprender em outro momento, e não vai perder tempo por isso, porque a capacidade capacidade, né, de neuroplasticidade do nosso cérebro, principalmente nas crianças, é muito intensa. Então, ela vai conseguir dar conta de aprender em outro momento. Mas estamos aprendendo, né, nesse momento, e precisamos aprender habilidades de convivência, de experiência, de capacidade de ser flexível, de se adaptar, de ser resiliente, né, que é o valor do desenvolvimento das habilidades e competências socioemocionais. Pode passar? E aí, o que são essas habilidades e competências socioemocionais que a gente tanto fala, né? Competências socioemocionais é viver e conviver bem. A competência significa aquilo que me compete a fazer, me torna hábil em algo, né? E aí a gente tem aqui algumas competências emocionais que são principais, né? Que é a base e que leva à construção de outras. Autogestão, que vai promover, né, a determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade. Engajamento com os outros, que é iniciativa social, assertividade, entusiasmo, empatia, que faz parte, né, da competência emocional de amabilidade, que trabalha o respeito, a confiança, resiliência emocional, que é a capacidade de ser tolerante ao estresse, de se sentir autoconfiante, mesmo diante de situações de crise, né, acreditar que é capaz de sair disso, tolerância e frustração, abertura, né, ao novo, também é uma das competências socioemocionais, né, que é a capacidade da gente se reinventar, da gente sair, né, de situações de ameaças. E a escola, ela precisa ter consciência, né, e compreender que as competências cognitivas, né, não dão mais conta da necessidade do mundo, né, de hoje. E é preciso trabalhar essas competências. E isso interfere no processo acadêmico. Então, se a criança ela não está bem consigo mesma, se ela está triste por algo, né, isso vai afetar o processo do ensino-aprendizagem. Vai ocorrer um impacto. Ela não vai conseguir absorver o conhecimento, né, o conteúdo que lhe está sendo apresentado. Então, se eu tiver habilidade de persistência, que é uma das competências emocionais, eu vou me esforçar para aprender a matemática, mesmo eu sabendo que é muito difícil. Se eu aprendo nesse conjunto de competências, eu vou criar o meu próprio jeito de lidar com as dificuldades da vida, do meu jeito, da minha forma, né? Então, essa nova escola, gente, ela demanda a necessidade de acolher as emoções, de perceber, de corrigir, de conhecer, de construir, de prevenir, né, jovens e prevenir o adoecimento também de criança, para que a gente possa ter adultos mais saudáveis e capazes, né? E o instrumento para isso existe, né? Os instrumentos para trabalhar essas competências emocionais, socioemocionais, existe, e a gente precisa beber da fonte das ciências, principalmente das ciências do comportamento humano. Construir, né, um instrumento para favorecer as pessoas a capacidade de viver uma nova experiência. E aí a gente precisa estudar, a gente precisa, né, em cada trabalho que a gente for desenvolver, tá buscando desenvolver essas competências socioemocionais. E assim a gente vai favorecer o desenvolvimento das habilidades também cognitivas. Pode passar? Então, como ajudar os meus alunos, né, a desenvolver habilidades emocionais se eu mesma tenho dificuldade em muitas delas? Você pode estar pensando isso. Como é que eu vou desenvolver habilidades emocionais se nunca me ensinaram isso? Como é que eu vou desenvolver habilidades emocionais se nunca, né, eu estudei sobre isso, me foi apresentado na minha vida, nunca ouvi falar sobre isso? E eu quero dizer para vocês que não se desespere, o processo é contínuo. A gente precisa dar passos, a gente precisa buscar o conhecimento, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, daquilo que já está pronto, e inovar, e se reinventar e buscar outras formas. E se você sai desse lugar,
né, de inércia, e você busca buscar novos conhecimentos para poder aplicar na sua prática, você vai conseguir sim, porque todos nós somos capazes, desde que a gente busque, né, trabalhar essas habilidades e competências que se fazem necessárias em nossa vida, porque a gente não nasce sabendo de nada, a gente não nasce com nenhuma competência, com nenhuma habilidade formada, a gente se constrói, e esse processo é contínuo, até o momento que a gente for morrer, a gente vai estar ali, se formos morrer na velhice, vamos estar nos construindo enquanto pessoas e construindo sempre novas habilidades, né? Pode passar. Então, como enfrentar os desafios novos na escola e promover acolhimento e cuidado? E aí eu trago aqui algumas coisas que se faz extremamente importante para a gente vencer e enfrentar esses desafios. O primeiro passo é o caminho, né, da afetividade. O caminho é a afetividade. A forma, né, de conviver vai impactar para minimizar o que nos falta. O amor, a empatia, o afeto precisa ser diferencial nesse momento. São recursos principais, né? A forma como eu estimulo o outro a reagir, a forma como eu acolho. E aí, como a gente viu no início lá, se eu promovo esse autocuidado, eu vou estar pronta também para fazer com que eu promovo para os meus alunos também esse autocuidado, para que ele olhe para si, para que ele possa regular suas emoções. E assim, a emoção, gente, é gratuito, o afeto é gratuito. E é uma escolha nossa retribuir. E o caminho, né, da afetividade é um caminho que pode potencializar na criança o processo para uma verdadeira aprendizagem significativa. E só requer de nós, né, a abertura para esse acolhimento, para essa forma de se fazer diante desse novo cenário. Outra coisa é a comunicação transparente. A gente precisa criar na escola espaços de diálogo. Precisamos planejar em grupos, né, diferentes tipos de apoio, promover rodas de sentimento, né, de bem-estar, de cuidado. Nesses espaços, os participantes eles podem relatar suas histórias. Devemos planejar ações do tipo como eu estou me sentindo, como podemos ajudar, quais são os problemas que existem e como a gente pode resolver, levar isso para a roda de conversa para os alunos, para que eles possam estar encontrando formas, né, para que juntos, você, ele e toda a gestão encontre soluções para os conflitos que existem, para os problemas que existem no momento. Então, assim, pode ser complicado até para nós, professores, porque a gente não temos tanta habilidade para lidar, né, com o que a gente sente. Às vezes a gente tem receio de lidar com o desconhecido. Mas à medida que a gente for se permitindo, a gente vai adquirindo competências de escuta, a gente vai adquirindo competências de acolhimento, que não significa a gente pegar para si, não significa pegar a dor para si ou tentar resolver os problemas de todo mundo, não é isso. Significa apenas acolher, compreender, desenvolver de maneira descritiva o reconhecimento pelo que o outro está vivendo, pelo que o outro está se sentindo, demonstrar que se importa, né? Demonstrar que você está ali com ele para o que der e vier, sabe? E se importar com aquela pessoa que às vezes faltou a aula e no final da aula ir lá no privado e perguntar por que ele não participou da aula, se aconteceu alguma coisa. Se é um aluno que sempre fala durante as aulas e de repente está muito mudo, procurar saber o que está acontecendo. Esse olhar diferenciado, né? E assim, para a gente tentar trabalhar em grupos, para a gente trabalhar o apoio, né, a construção de novos diálogos, existem muitos protocolos que a gente pode seguir. Então, eu sugiro que vocês leiam sobre linguagem não violenta, sobre escuta ativa. Isso vai ajudar a preparar a equipe para lidar, né, com as emoções, com as habilidades, a construção dessas habilidades, né, socioemocionais. E, assim, também, né, é preciso inserir nas matérias, né, socioemocionais, a comunicação assertiva e empática. O processo, né, de resolução de conflito, como eu falei antes, como podemos conviver, resolver, né, o que nos incomoda, aprender a respeitar, a conviver com distanciamento, né, fazer com que essas rodas de conversa,
seja uma prática que aconteça, vamos dizer, semanalmente ou a cada 15 dias na escola. Esse tempo onde você ouve, escuta de verdade, onde você promove ali o espaço para que as pessoas possam estar falando sobre os seus problemas e assim possa trabalhar, né? Também de outras formas, podendo criar, por exemplo, grêmios, onde os alunos também sejam responsáveis para acolher as demandas e os problemas da escola. Por exemplo, o aluno ficar responsável para observar quem que não está participando da aula, e funcionar, né, como uma rede também de apoio, no sentido de tem alguém ali com dificuldade na matéria, criar grupos, né, de estudo onde eu tenho habilidades mais aguçadas e poder ajudar um ao outro. Então, assim, não há saídas fáceis, gente, para mudar essa cultura no sentido do diálogo, mas é preciso possibilitar esses espaços, é preciso planejar as nossas aulas, abrindo espaços, né, para discutir sobre temas, e às vezes temas que os alunos querem discutir, não é o que eu acho pertinente, mas dá oportunidade para que os alunos possam, qual tema vocês querem discutir na próxima aula, né? Sobre pandemia, sobre fake news, o que você, né, deseja conversar e dar oportunidade de voz a esses alunos, isso é muito importante. Então, aumentar, né, a eficácia coletiva, que é o sentimento de pertencimento e participação da equipe, da escola como um todo, da família, né? Também é preciso ter essas rodas de conversa junto com a família, para possibilitar a resolução de problemas da escola, compartilhar, né, as possibilidades que existem, negociar com a família. É preciso ter uma comunicação muito assertiva, muito ativa junto à família, porque se a família e a escola não caminharem juntas, essa aprendizagem possivelmente não será da forma como a gente deseja, né? Então, assim, é preciso humanizar, é preciso desenvolver a dimensão do cuidado coletivo. Muitas pessoas, né, vivem problemas familiares, então a gente não vai poder contar também com a família em muitas situações. Então, cabe à escola, né, ser humanizadora, cabe à escola acolher essas pessoas. E aí, outra coisa que a gente pode estar desenvolvendo, né, a autêntica responsabilização. Família e escola, né, como eu falei, precisam trabalhar juntos, mas uma coisa eu digo para vocês, tudo começa no professor. Se os olhos do professor brilham para ensinar, se ele demonstra, né, uma prática encantadora, isso contagia a família, né? E aí é importante a gente ser esse canal onde se importe, onde traga a família também para a sala de aula, onde você possa estar colocando, às vezes, questionários, atividades, onde possa estar fortalecendo os vínculos familiares, né? E, assim, a família, gente, significa suportar. E suportar não é suportar no sentido da gente ter que aturar uns aos outros, mas suportar no sentido de dar suporte para que o outro seja. E o educador, ele precisa, né, também suportar esses pequenos, né, que vão se transformar em almas gigantes, em pessoas gigantes. E, assim, a escola, ela precisa aprimorar essas relações com a família, precisa manter essa conexão humana, precisa trabalhar também as emoções da própria família. Não temos, né, um tempo assim para dar pausas, porque muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e é preciso levar para a família o quanto que o papel delas é importante para a criança, né, para a criança aprender. Então, a experiência do aluno e da família, da escola como um todo, precisam estar sendo vivenciadas de maneira bem coesa, bem juntas e estar conectadas. E, assim, diante de alguma situação que você perceba que você não dá conta enquanto professor, que você perceba que existe algum tipo de transtorno, que existe algum tipo de problema, acione a rede de apoio e cuidado, né? Identifique por meio de questionário, até se não conseguir identificar nada pelos grupos mesmo, né, de rodas de sentimento, enfim. Tente aplicar questionário onde você possa fazer uma avaliação muito mais específica, perceba qual o aluno que
precisa de maior apoio, que talvez esteja vivendo uma dor muito maior, né? Ou até mesmo que não seja o aluno, gente, mas o professor. Muitas vezes o professor, ele vive uma dor e vive ali invisível ao seu grupo de apoio. E a gente precisa acionar as redes de proteção quando for necessário, essas redes de cuidado. E aqui no nosso município existe, né? Existe o CRAS, CREAS, atendimento ambulatorial com psicólogo na saúde, diversas redes, diversos setores que pode fazer esse acolhimento com profissionais capacitados, e a gente tem que aprender também a encaminhar quando a gente não está dando conta também, e também, né, reconhecer que precisamos de ajuda e buscar também esse apoio. Pode passar. E aí eu quero trazer para vocês agora as habilidades, né, que o professor precisa ter nesse novo tempo. E aí, bem-estar, eu coloco como algo essencial, porque se você está bem com você mesmo, se você tira um tempo, né, para cuidar de si, se você está com autoestima elevada, isso cria um ambiente acolhedor para todos. Quando você cuida de você, você desenvolve confiança, você aplica o seu planejamento com mais assertividade, né? Você desenvolve uma escuta mais ativa, você consegue agir de forma adequada e saudável nas suas relações. E isso desenvolve confiança. E a confiança, né, que é a autoestima, isso transmite segurança para os colegas, para a família, para o aluno. Isso gera aprendizagem. E aí, preciso, né, essa aprendizagem, ela acontece através também da escuta ativa, que precisa ser uma escuta empática. Quando eu escuto, eu consigo me comunicar bem. E se eu consigo, né, escutar o outro, quando eu estou bem, isso promove uma escuta diferenciada. Isso faz com que eu tenha mais repertório para poder agir diante das situações. E isso gera comunicação. Então, eu preciso desenvolver essa habilidade de comunicação. Eu consigo compreender o que acontece, o que eu escuto, eu consigo compreender as crenças, eu ajudo a ressignificar essas crenças. Isso faz, né, com que eu me inove sempre, faz com que sempre eu busque outras possibilidades, que eu traga outras inovações, que eu me reinvente, que eu busque trazer coisas novas, que eu busque trazer coisas para que o aluno possa brilhar, sabe? Os seus olhos possam brilhar quando estiverem ali conectados comigo. E na falta, né, do recurso, é que às vezes a gente consegue dar o nosso melhor, criando algo novo. Quando a gente não tem, às vezes, recursos ali suficientes, às vezes a gente usa a nossa criatividade e a gente consegue inovar. Só basta a gente colocar energia, a gente colocar vontade, a gente entender a nossa função dentro desse contexto. E às vezes é preciso também, gente, enquanto educador, negociar, perceber as oportunidades, delegar funções, o negociar no sentido de você fazer através da escuta ativa e você possibilitar para que aquele aluno ele tenha voz dentro da escola, para que você diga para ele, olha, hoje a gente não vai falar sobre isso, mas tal dia a gente fala, e de fato seja dada essa oportunidade. Eu preciso negociar também o novo professor. E aí, fazendo isso, gente, existe a cooperação. A gente trabalha em comunidade, onde todo mundo aprende junto, onde todo mundo constrói junto, onde o professor aprende com o aluno aprende com o professor, o aluno aprende com a família aprende com a escola, colegas com a gestão com os colegas, e todo mundo aprende. Né? Se a gente der oportunidade para que todo mundo fale, para que todo mundo esteja presente, para que todo mundo esteja conectado. E essa é a proposta. Aproveitar o momento doloroso, né, que estamos vivendo para fortalecer essa cultura do diálogo, do cuidado, do pertencimento, da confiança, do bem-estar, né, na escola. O mais importante agora é aprender sobre ética e desigualdade, sobre solidariedade e bem comum, aprender sobre a importância da ciência, da responsabilidade, aprender, né, o quanto que os fake news talvez possam ser danosos para a nossa sociedade, aprender sobre comunidade, sobre o poder do apoio, sobre a capacidade de promover a solidariedade, do autocuidado, cuidar dos outros,
né, sobre a importância da união, da solidariedade para enfrentar os momentos de crise. É hora de aprender a respeitar as diversidades. Isso não quer dizer que eu tenho que abrir mão das minhas crenças e das minhas convicções, né? Mas eu preciso respeitar as opiniões diferentes que divergem da minha forma de sentir o mundo. Então, é necessário focar no essencial. A pandemia vai passar, mas a questão, né, que fica é a que tipo de aprendizagem a gente quer que fique desse contexto, né? E cabe a nós promover. Pode passar. E aí, gente, eu finalizo, né, a minha fala dizendo que ressignificar é lançar um novo olhar sobre situações já conhecidas e mudar o curso dos acontecimentos. E cabe a cada um de nós buscar, diante dessa crise, né, olhar para a vida, renovando confiança na gente mesmo, entendendo que somos capazes de ir longe, de ir muito longe. Basta a gente olhar para si, cuidar de si, acolher para estar pronto para acolher o outro, para amar o outro e para dar o melhor para esse outro, mas dando para nós primeiro o melhor. Quem foi que disse que santo de casa não faz milagre? Faz sim. A gente fica muito contente, não só por você ser de Retirolândia, mas pelo reconhecimento. Na educação, a gente teve muitas vezes dizer assim, não, é da própria cidade, as pessoas não vão se interessar. Você deu um show de palestra, não sou eu que estou dizendo isso, eu estou reproduzindo o que está lá no chat. Palestra maravilhosa, enfim. E o que você diz acerca do tema que te foi proposto e o que a gente precisa ouvir nesse momento, esse alento, foi discutido, foi descrito, foi feito por você de forma muito, muito boa. Você fala diretamente como educadora, como psicóloga, mas também como educadora. A forma como você coloca, a gente entende e a gente faz uma relação direta com a nossa sala de aula. Mas os problemas estão aí. Como é que a gente vai autorregular os nossos pensamentos, administrar as nossas emoções? Como é que a gente vai construir novas experiências? Claro que nós somos seres de mudança, mas essa mudança foi muito brusca. E a gente precisou se adaptar. Estamos nos adaptando ainda, porque cada vez que a gente se adapta a algo, surge algo novo, surge uma nova variante, surgem novos desafios, lockdowns, toque de recolher, e a gente vai convivendo com isso. Então, não está fácil, mas é preciso seguir. O mundo mudou, todos mudaram, a escola mudou, mas quando a gente voltar para esse espaço de sala de aula, não podemos ser mais os mesmos, porque os nossos alunos não serão mais os mesmos. O chat está bombando, tem mais contribuições no sentido de as pessoas se colocarem, estar desabafando, do que perguntas propriamente dito. Uhum. Mas a gente recebeu, não diria que perguntas, mas mais no sentido de contribuições. Logo à tarde a gente pediu que as pessoas contribuíssem, e a gente recebeu lá no grupo, alguém disse que nós, professores, estamos mentalmente adoecendo, e que, às vezes, esse tratamento que alguém dá para a gente, trata a gente, agrava muito a situação. Então, como você traz na palestra, como você diz, é preciso o quê? Um melhor acolhimento com o outro, um olhar diferenciado. É difícil porque nós também estamos feridos, não é? E ainda tinha uma outra pessoa que colocou a questão de que poderia haver um suporte de atendimento psicoterápico que atendesse essas demandas dos professores, e você já traz também. Tem a rede de apoio. Se não der conta da demanda, eu não estou respondendo pela rede, eu não estou respondendo, mas eu estou só fazendo uma análise do que foi dito e do que você traz, que já existe essa rede de apoio. E eu creio que se não der conta da demanda,
serão abertas outras possibilidades para que possa dar conta dessa demanda. E a gente recebeu uma pergunta que eu vou passar para você aqui, que foi de Gildeone. Como podemos fazer para trabalhar a neuroalfabetização emocional? Como a gente pode dar conta disso enquanto profissional? Se precisa dar conta também das questões socioemocionais nessa sala de aula. Olha, nesse momento, eu acho que a gente precisa avaliar o que é prioridade, né? E como eu falei, a gente aprende muito pela experiência. Então, se eu planejo, né, dentro de uma metodologia onde eu possa favorecer, né, o desenvolvimento dessas competências emocionais, mas também, né, promover o desenvolvimento, né, das funções cognitivas, eu acredito que dá para fazer as duas coisas. Só vai depender da metodologia, né? Trabalhar de maneira bem lúdica, de maneira bem leve, principalmente nesse momento, porque o tempo inteiro a gente está aprendendo. A gente não só aprende quando o conteúdo é colocado lá de uma forma, vamos dizer, tradicional, né? A gente aprende muito mais quando é colocado através de uma experiência, como eu falei anteriormente, de uma experiência onde você se envolve, onde você sente. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que analisar o que é prioridade. Trabalhar as competências emocionais, né, que são a prioridade do momento, mas, mesmo trabalhando as competências, há possibilidade de desenvolver, né, as habilidades e competências de neuroalfabetização também. Não sei se respondi, né, a pergunta. Creio que sim, creio que tenha contemplado. Obrigada por nos dar esse privilégio de estarmos discutindo educação, estar discutindo questões socioemocionais nesse contexto. Eu preparei, na verdade, eu fiz a escolha de uma poesia, que o nome é Recomece, ela é de Braulio Bessa, e é incrível porque ela, na sua palestra, que a gente não tinha combinado, faz referência à questão da ré, que nem sempre dar ré é algo ruim, e também o que Rossandro fala acerca da poesia de Braulio. E você traz também a fala desse psicólogo na sua explanação. Rossandro disse que, como psicólogo, o que o encanta e o que o fascina é perceber que a poesia de Braulio Bessa cura a alma e consola corações. Então, eu creio que isso é pertinente para o que a gente está discutindo. E a poesia Recomece, ela traz não um alento, mas ela diz da realidade que a gente tem no momento. Ela começa dizendo assim: quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente, o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, que é o caso agora, é hora do recomeço. Recomece a amar. Amar virtualmente não é fácil, mas é possível. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar, como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna aquele que é bem.
reconforte um sofredor, reanima quem está triste e reaprenda com a dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra cada dom. Reaprenda quando errar, rebole quando dançar. Se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. A vida é um eterno recomeço, né? Não é fácil. A gente tem tido perdas significativas, perdas humanas significativas, mas o recomeçar, o acreditar, essa fé que nos move, independente de qual seja, eu não estou falando de religião, estou falando de fé, independente da fé que você professe, se nós não a temos, a gente não consegue ir adiante. A gente precisa se refazer. O professor se refez, se reinventou, rebolou. Não foi fácil, não está sendo fácil. E o ano de 2021, para os educadores, e para todos nós que estamos na educação, não vai ser mais fácil do que o ano passado. Mas a gente vai ter mais experiências. A gente vai ter mais capacidade de lidar com as novas situações. Então, quando a gente traz nessa jornada essa ideia do reinventar, do refazer, não é um passo atrás, não é dar ré, mas é o refazer, o reconstruir. E eu estou muito feliz com o retorno que as pessoas têm dado. Não estou falando enquanto secretaria, estou falando agora como educadora. Estou falando do que a gente consegue perceber, que no momento mais difícil as pessoas se ajudam. As pessoas são empáticas. Não é fácil, porque se a gente está ferido, como você diz, a gente não consegue ajudar o outro. Mas que bom que a gente está tentando. Eu vou dar um aviso e depois você vai para as suas considerações finais. Primeiro, a gente quer agradecer aos meninos que estão aí por trás das câmeras, ao Aldécio, ao Gildeone, que tem dado esse apoio, esse suporte. Eu preciso tornar público o apoio dos coordenadores, dos diretores, dos vice-diretores, para essa jornada acontecer de forma virtual, como a gente nunca viu, e com essa qualidade que está acontecendo. Então, a gente precisa tornar público que a gente precisa de um afago na alma, né? A gente precisa desses reconhecimentos para a gente perceber que as nossas escolhas, das nossas carreiras, do que a gente acredita, vale a pena. Não é fácil fazer educação nesse país e é mais difícil ainda fazer com o que a gente está enfrentando agora. E daqui a algum tempo a gente vai rir de tudo isso. Eu espero que a gente possa contar como uma história, como algo longínquo e como uma superação que a gente viveu. E para isso a gente precisa continuar aprendendo, continuar estudando, continuar fazendo as trocas. Amanhã a gente continua com a jornada, teremos durante o dia a continuação da formação das ferramentas virtuais e à noite a gente vai ter a terceira palestra, que vai ser com a professora Úrsula, uma querida, que tem nos apoiado, que tem nos ajudado, que tem dado à Retirolândia uma mão, digamos assim, desde 2017, que ela é a nossa parceira. Então, ela amanhã vai nos dar o privilégio de estar conosco. E ela vai falar sobre o ensino remoto e a educação híbrida. Vai falar de modelos pedagógicos inovadores. Vocês podem estar perguntando, mas a gente não está no ensino híbrido. Mas a gente, quanto professor, quanto educador, enquanto educação, precisa se antecipar. Então, Renil, esses foram nossos avisos
eu gostaria que você fizesse as suas considerações, se você tem algo ainda para contribuir, sei que tem, se deixar você passar a noite falando, e nas suas considerações você já se despedisse do público. Eu já aproveito para agradecer novamente a você pela disponibilidade, pela valiosa conversa que a gente teve aqui, que eu considero isso uma conversa. Eu quero agradecer a todos. Eu li, né, alguns comentários que fizeram agora no final, não estava conectada aos comentários durante a palestra. E, assim, é muito bom, né, saber que, de alguma forma, eu pude contribuir, né, nesse processo e nesse momento tão difícil. Confesso que, para mim, é um desafio muito grande falar através dos meios, né, digitais. Eu sou muito empática, eu gosto de gente, eu gosto de feedback no olhar, eu gosto de feedback nas expressões, e para mim é um desafio muito grande falar para a câmera. Às vezes parece que dá um branco, viu, gente, na cabeça, se não foge as ideias, porque eu estou muito adaptada, né, a falar para público, e falar para a tela é muito desafiador. Então, eu agradeço muito, né, as palavras e fico muito feliz em poder, de alguma forma, contribuir. Eu queria dizer, assim, que não é fácil o momento que a gente está vivendo, são muitos desafios, mas a gente não pode parar diante desses desafios. Mesmo com insegurança, mesmo com medo, a gente precisa se arriscar, a gente precisa ir, a gente precisa acreditar que somos capazes. A gente não tem o potencial, talvez, né, formado nesse momento com todas as habilidades, mas a gente vai se construindo dentro desse processo e a gente precisa apostar nisso. E a gente precisa, né, compreender que, enquanto educadores, nós temos uma importância imensurável na construção de vidas, né, na construção de sujeitos que estão carentes, não só carentes, né, de aprendizagem, mas carentes de afeto. E a gente pode ser esses canais e facilitar, né, a conexão e facilitar essas relações da melhor forma possível, construindo protagonismo, construindo sujeitos ativos, conscientes, para que venham, né, transformar esse mundo, né, no seu espaço, no seu momento, conscientes das suas responsabilidades. Então, muito obrigada. Gratidão por essa noite. Gratidão a você, gratidão a todos que nos deram suporte e que nos acompanharam. E a gente finaliza dizendo que eu faço uma referência ao que você diz durante sua palestra, que a semeadura ela é livre. Você precisa escolher bem o tipo de semente, porque a colheita é obrigatória. Você colhe o que você semeia. Até amanhã, pessoal. Por hoje é só. Gratidão a todos.